A todos e todas. Eu sou Marcos Vinícius Fonseca, sou membro do NEABI e sou o coordenador do curso Educação das Relações Étnico-Raciais, História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. O primeiro exercício no processo de relação com esse curso é conseguir guardar o nome. Bom, mas eu sou o Marcos Vinícius, estou aqui hoje, então, representando o colegiado, a coordenação e também o NEABI, nesse evento que compõe o segundo simpósio do nosso curso, que é uma disciplina. É um prazer receber todos e todas aqui. Este é um evento que é muito aguardado. Ele é muito aguardado pelo que representa para a educação na cidade de Mariana e no seu entorno, e num processo de qualificação dos professores como forma de suporte para implementação e efetivação da educação das relações étnico-raciais nessa região. Então, esse curso, por si só, é muito aguardado. Dentro dele, esse evento em específico, e por uma questão, digamos assim, muito particular. Nós tivemos o primeiro simpósio, na verdade, o primeiro encontro presencial seria no primeiro simpósio, e nós acabamos que, em função da greve, que iniciou logo naquele período em que iniciou também o curso, nós optamos no colegiado por fazer por dar início ao curso com um evento que não fosse presencial. E aí, então, nós fizemos naquela ocasião um evento online, no qual nós optamos pela apresentação do curso. E naquela ocasião, professora Janete Flor de Maio e professora Verônica fizeram uma apresentação do curso junto com o professor Marcelo Donizete, professor Adilson dos Santos e professor Felipe, que apresentaram suas respectivas disciplinas. Mas naquela ocasião a gente já tinha, inclusive, acordado com a professora Ana Mônica que ela faria a abertura do curso no simpósio. Então, pela importância da temática, pela importância de receber uma pesquisadora como a professora Ana Mônica, de ter um encontro presencial com ela, e com o tema, nós optamos por transferir para a segunda conferência. E hoje, então, nós temos o prazer de receber a professora Ana Mônica aqui para fazer este evento. Então, das mais diferentes formas, este é um evento muito aguardado por todos nós, porque tem esta representação de ser a atividade que daria início e que naquela ocasião não foi, e por esse encontro com a professora Ana Mônica. E eu acho que também tem uma dimensão especial, que eu acredito que é a primeira vez que a turma se encontra. Acho que a turma tem se encontrado no grupo de WhatsApp, a turma tem se encontrado nas aulas síncronas, mas eu acredito que é a primeira vez que vocês estão em conjunto, partilhando do ponto de vista presencial a mesma experiência. E isso também, por si só, é algo importante no processo de formação, sobretudo no processo de formação dentro das relações étnico-raciais. Então, seja bem-vindo todos e todas neste evento que é muito aguardado por todos nós. Gostaria de dizer, só agora, então, assim, umas coisas mais práticas e burocráticas, mas eu não vou me ater a elas, porque aqui o importante é o evento, mas dizer que eu acionei a Rúbia, que é aluna do curso, e pedi a ela que, no grupo do WhatsApp, solicitasse a representação no colegiado, que vocês fizessem a indicação de um representante no colegiado. Ela mobilizou vocês, e ao fazer essa mobilização, vocês indicaram o aluno Wesley Wallace para ser o representante
da turma no colegiado. Eu gostaria de agradecer a Rúbia, gostaria de agradecer também o Wesley, que dispôs o nome para esta representação, a turma por tê-lo feito, e dizer que em breve ele tomará posse com a representação do colegiado. É de extrema importância que vocês estejam presentes no colegiado. Muitas das decisões do curso são tomadas lá e é preciso ouvir a vocês, os interesses, a agenda, as condições. A maioria são professores em formação, então essas coisas importam. O papel do representante no colegiado é, dentre outras coisas, fazer isso. Como a gente já começa a se encaminhar para o meio do curso e daqui a pouco nós estamos chegando na fase mais decisiva, que são a construção dos TCCs, data de defesa, processo de escolha de orientação, é importante que tenha uma representação no colegiado. Então, agradeço mais uma vez a Rúbia, agradeço também ao Wesley que dispôs o nome, e em breve ele tomará posse e assento para representar a turma no colegiado. Dizer que tem um QR Code nas portas para emissão do certificado de presença no curso, então que vocês recorram ao QR Code lá para preenchimento para emissão do certificado. E também que tem um livro disponibilizado para todos os alunos do curso, uma oferta do NEABI, e que é só assinar ali e pegar. Quem não fez, por favor, vai lá e o faz. A última questão burocrática mesmo, para dar andamento para o evento, o professor Ângelo me disse que tem gente com problema na disciplina dele que não está aparecendo na plataforma Moodle. Tem alguém aqui que está nessa situação? Não? Por favor, envie um e-mail para a coordenação. Vocês estão sempre em contato comigo lá por e-mail, e eu respondo com alguma agilidade os e-mails do curso, tá? Só os do curso que eu recebo. Os outros e-mails eu costumo não responder com tantas agilidades, não, mas os do curso eu respondo. Quem tiver problema, por favor, notifica, porque eu vou conferir os processos e os procedimentos da matrícula desses alunos, porque o nome tem que estar lá disponibilizado, então entender o que aconteceu. Então, por favor, quem estiver nessa situação, que me notifique por e-mail, e eu vou tomar os encaminhamentos e os procedimentos. Então, só dizer então mais uma vez da felicidade deste momento de estar aqui para o encaminhamento desse evento, e dizer, eu acho que nós não podemos dar início a essa atividade sem o registro e uma manifestação da entidade, por assim dizer, que é responsável pelo encaminhamento dessa proposta, que é o NEABI da UFOP. Então, gostaria de chamar o professor Clésio Gonçalves aqui, professor do Departamento de Letras e coordenador do NEABI, e que vai falar um pouco sobre a experiência desse curso e também dar as suas boas-vindas aos nossos alunos e cursistas. Bom dia a todas e todos. Obrigado, professor Marcos. Eu gostaria de cumprimentar aqui os colegas da mesa, a professora Ana Mônica, por ter aceito o convite para essa conferência, e o professor Marcelo Donizete, que vai mediar a conferência dessa manhã. Antes de mais nada, são dois eventos acontecendo hoje ao mesmo tempo. O primeiro é a palestra, a conferência enquanto atividade acadêmica do curso, e também a abertura do 10º ciclo de conferências do NEABI. Para isso, há dois QR Codes distintos lá atrás, nas duas portas. O primeiro, enquanto lista de presença para os alunos do curso, e o outro para que possam receber o certificado enquanto participantes do evento, que é o 10º ciclo de conferências do NEABI. Então, podem acessar os dois sistemática e automaticamente. Vocês recebem no e-mail cadastrado o diploma, o certificado, tá ok? Que não é impresso. Antes de mais nada, boas-vindas então aí aos nossos alunos e alunas. Sou professor do curso. Nos veremos lá no final do módulo, no quarto, com a disciplina Afro-Linguagens e Cultura. O NEABI é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFOP, com presença física no campus de Ouro Preto e no campus de Mariana, uma sala para atendimento, inclusive, aos nossos alunos. Essa parceria ela só é possível da realização
da 4ª edição de um curso de pós do NEABI em função do trabalho coletivo com os integrantes do NEABI, que alguns se fazem aqui presente, além de professores do nosso curso. Sem maiores delongas, é uma satisfação recebê-los na UFOP, a nossa casa, e dizer que o NEABI se sente muito orgulhoso com a presença dos professores das redes estaduais e municipais, seja Ouro Preto, seja Mariana, especificamente da Superintendência de Ensino de Ouro Preto. E eu gostaria de chamar aqui a coordenadora adjunta do NEABI, que é a Aida Anacleto. É ela quem é, na verdade, a promissora financeira do evento, e ela vai explicar melhor por causa disso. O evento que eu digo é o curso do NEABI como um todo. Mais uma vez, obrigado, companheira, com você a palavra. No mais, bom evento a todos. Então, bom dia a todas, todos e todes, né, meus queridos. Então, para nós que somos representantes da sociedade civil no NEABI, né, e do movimento negro, do Conselho da Igualdade Racial, que fazemos a luta desde 2003, né, que surge a Lei 10.639, e que a gente começa essa caminhada solitária nas escolas e nos espaços de convivência, com o intuito de formar, né, ou de trabalhar a nossa meninada para, através disso, tentar combater um pouco desse racismo estrutural existente em nossa cidade, em nosso país. Então, é uma caminhada cheia de sonhos. Eu sempre entendi que quando chegava novembro, a partir de uma legislação exigindo que se fizesse, né, que construísse uma programação para se falar de nós, para nós, havia essa fragilidade do conhecimento. Isso porque nossa história não está nos livros didáticos. Então, esse foi sempre um grande sonho, de fazer com que formássemos professores e trabalhadores da educação para diminuir, né, para a gente tentar diminuir esse processo que avança cada vez mais em nossa sociedade, que é o racismo. Então, acho que é uma conquista do povo, quando a gente tem, neste ano de 2024, também uma grande luta do movimento negro, do Conselho, que desde 2003, com o surgimento das ações afirmativas, que é a implementação da Lei 10.639 em nossa cidade. Essa também é um grande ganho, um grande passo, e é por isso que também esse curso acontece, para que a gente possa realmente trabalhar a temática da igualdade racial e também dos povos indígenas, para que a gente não fique na invisibilidade. Eu acho que já passou da hora de nós termos consciência de que só conhecendo, só tratando de conhecer de onde a gente vem, e por que é que viemos, e o que construímos no passado e que continuamos a construir, né? Porque se chegamos de África, aqui em Mariana, precisamente na passagem, né, no nosso Morro Santo Antônio, e lá no Gogô, que é o Morro Santana, e se temos essa cidade tão linda, que erguemos através dos nossos ancestrais, é óbvio que a gente precisa fazer com que nossas crianças, nossa juventude, tenham senso de pertencimento. Nós precisamos pertencer à cidade. E só faremos isso através da educação. E é por isso que a gente luta pela igualdade racial e pela igualdade de direito dos povos indígenas, dos nossos parentes indígenas. Então é com alegria que a gente celebra esse sonho. E agradeço a cada um e a cada um que se disponibilizou um tempo para se informar, para se qualificar, para falar de nós, para nós, nas salas de aula e nos espaços de convivência, com muita certeza do que faz. Então, também agradeço ao nosso companheiro Rogério Correia, que foi através dele que conseguimos este recurso para fazer essa pós. Acho que essa parceria da moçada da educação fortalece os núcleos, né? E é uma caminhada mais leve quando se tem o recurso. Então, acho que são sonhos
realizados, e o Movimento Negro, o Conselho NEABI, agradece. Tá? Eu quero agradecer aos professores, que também foram meus professores, porque eu também já fiz essa disciplina aqui, e que mudou minha vida, mudou o meu olhar. Inclusive mudou o meu olhar com relação aos meus parentes indígenas. Isso é fundamental para que a gente trate de igualdade e que a gente entenda e acabe com esse folclore com que trata tanto nós, povos indígenas, povos quilombolas e os povos que aqui chegaram e construíram essa bela cidade com o nome de mulher que é Mariana. Muito obrigada, bom curso, e nós nos colocamos à disposição. Muito obrigado, Aida, obrigado ao professor Clésio. Então, agora, efetivamente, passamos aqui para aquele momento que eu disse que nós aguardamos tanto, que é a conferência da professora Ana Mônica, a quem eu já agradeço pela disponibilidade de ter aceitado para estar no início do curso, depois reagendado e estar aqui conosco hoje, e é uma contribuição importante para o processo de formação no interior desse curso, como agradeço também ao professor Marcelo Donizete, que é o professor da disciplina de simpósios e que se disponibilizou a vir hoje fazer a mediação desta conferência, a qual eu passo a palavra. Muito obrigado e bom trabalho para todos nós. Obrigado, professor Marcos. Bom dia a todos, todas, todes. Bom dia, os colegas, né, todos nós, a professora Ana Mônica. Antes da gente iniciar, né, eu gosto muito, tem uma frase do Pascal, o silêncio de Pascal, que ele fala: o silêncio desses espaços vazios me apavora. Então eu gostaria, já que nós não estamos numa sala de aula, nós estamos num auditório para conversar, e os espaços vazios da frente aqui estão me apavorando. Eu gostaria, assim, que se vocês pudessem, até para a gente ter mais essa proximidade, o calor, né, essa questão, né, para estar mais próximo de nós aqui, para a gente começar essa nossa conversa, né, acho que seria muito bacana, né, não ficar tão distante, né, de nós, né, nesse sentido. Né. Bom, antes de iniciar, quero lembrar vocês que a disciplina simpósio, ela tem justamente o propósito da gente dar o início a um novo módulo do curso. Então nós estamos iniciando nesse dia o módulo 2 do nosso curso de formação para as relações étnico-raciais. Além da fala da professora Ana Mônica, né, na sequência nós teremos uma atividade que vai ser colocada a partir justamente das discussões que nós temos aqui. Lembrando que esse texto já foi disponibilizado para vocês, né, no primeiro módulo, né, que foi o simpósio 1, mas em função até das questões que o professor Marcos Vinícius já colocou, né, nós tivemos aquela dificuldade de fazer justamente essa primeira aula inaugural. Então a aula inaugural, na verdade, né, então ela está acontecendo agora em função da greve e outras questões que ocorreram. Então esse texto, né, da professora Os Múltiplos Olhares sobre uma História Única é o que nós vamos discutir hoje, né, com a professora Ana Mônica. Então ele já tem a disponibilidade, está disponível para vocês, e a partir dele, tá? A partir desse texto, né, que a professora Ana Mônica, nós vamos conversar aqui hoje com ela, é a partir dele que nós faremos a nossa atividade, tá bom? Para não delongar muito, então deixa eu apresentar a professora Ana Mônica para vocês. A professora Ana Mônica, né, ela tem graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem mestrado em Letras, né, pela PUC de Minas, e tem doutorado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais também. Ela é professora aqui do nosso instituto, no departamento de História, né, e ela tem experiência nas áreas de História, com ênfase em História da África, atuando principalmente nos temas de África, identidade, História, Angola e cultura, né. Então é com muito prazer que nós recebemos a professora Ana Mônica aqui. Eu agradeço a professora Ana Mônica, tá, pelo convite, pelo carinho, tá, e por estar conosco aqui. Para organizar aqui a proposta, né, como eu vou mediar, eu vou
a gente pode deixar aqui estabelecer um teto de mais ou menos de 50 minutos, tá bom? Não, aí fique à vontade, fique à vontade. Não, deixa à vontade. Então tá, porque daí a gente pode abrir também, né, deixar para falar, porque depois a gente pode abrir espaços para perguntas, né, a gente pode fazer blocos, né, 3 blocos de questões para a gente continuar o diálogo. A professora Ana Mônica apresenta para a gente a proposta, tá, e depois a gente abre para o debate. Podemos fazer assim? Então, ok, então para não delongar demais, eu já vou passar a palavra então à professora Ana Mônica para que ela então profira aqui para nós a sua belíssima arguição. Bom dia, eu queria pedir imensas desculpas pelo atraso. Eu atrasei com força, que eu atrasei meia hora. Eu peço 1000 perdões. Eu estava comentando com o Pérez e o Marcelo que eu venho de uma semana em que eu estou fazendo artesanato porque o lápis não cabe. A minha vida não cabe no lápis, gente, desculpa. E aí eu fiquei fazendo artesanato com aquela cola universal e sem usar máscara, então eu fiquei meio zureta, tipo, eu não fiz na adolescência, fui fazer depois dos 50, que foi cheirar cola. Então, eu tô nessa semana assim, meio, inclusive minha voz tá meio fanhosa, assim, por isso. E aí, nisso tudo, eu acordei lentamente, tomei café, e eu falei, ops, tem que ir pra Mariana. E aí eu fui correndo, né? Então peço muitas desculpas. Que bom que vocês chegaram para frente, porque senão eu ia acabar avacalhando a gravação do Bruno, porque eu ia andar pela sala, porque eu gosto muito de gente. Inclusive eu cheguei, fui dar um beijo na Leris, fui dar um beijo ali, a Marcela lá na frente, eu falei, não, deixa eu me abraçar, eu sou uma pessoa que eu sou abraçada, porque o africano é assim, o africano é abraçado. O africano gosta de afeto. Essa fala de hoje, depois de pedir desculpa, esse texto é aquele texto tipo o texto que você manda para a revista equalizar, ele é chato pra caramba, já estou avisando. Então ele é um texto muito teórico. Eu vou tentar desviar desse texto teórico para pensar o que é essa história única e que ela se repete em vários lugares. E ela não tem a ver com o nascimento, ela não tem a ver com a raça, ela é uma história única que ela está na academia, ela está na televisão, ela está nas revistas, em todos os lugares. Ela só não está entre as pessoas. E essa história por exemplo, a história do Lattes, que o Marcelo acabou de ler. No Lattes não diz que eu faço parte de uma bateria de mulheres que se chama Efigênia Carabina, em homenagem a Efigênia Carabina, que foi uma ouro-pretana muito, muito importante. Também não diz que eu faço dança do ventre, que a dança do ventre é egípcia. Parece que ela é europeia, mas não é. Ela é egípcia. E ela não tem nada de sensual ou sexual, só na televisão. Ela é uma dança de resistência. Ela é uma dança feminina, feminista. Ela era uma dança de rua. Até Napoleão chegar. O que a gente tem de história da dança do ventre é a história contada por Napoleão. E ela não chamava dança do ventre, ela chamava Rax, que é dança. Só isso. E as mulheres iam para a rua dançar para ganhar o seu dinheiro, para sustentar a família. Muitas delas eram retirantes, tipo o retirante do Nordeste, eram mulheres que viviam na área rural, foram retiradas pela colonização e foram para o Cairo. E ali elas dançavam. E aquele tanto de moedinha era a moedinha que as pessoas jogavam na rua e elas amarravam na roupa para não ser roubada. Então, mas aí tem um imaginário, né? E essa história dessas mulheres que sustentaram famílias, que construíram casas, que trabalhavam na lavoura durante a semana e no final de semana iam extra. Cara, essa história ninguém conhece.
A gente conhece a história do Rebolation. Tá bom, é legal também Rebolation. Enfim. Então essa história, são muitas histórias, histórias que elas são contadas e elas são apagadas, várias coisas são apagadas, várias coisas são esquecidas. E elas são esquecidas por quê? Porque se elas forem contadas, como eu contei agora, um pouquinho da dança do ventre e um pouquinho da Ifigênia, várias estruturas vão balançar. Quando a mulher negra se levanta, o mundo balança. Quando a mulher africana se levanta, o mundo balança. Então, se essas histórias não forem apagadas, existe uma dominação que ela vai perder o seu poder. E é por isso que elas não são contadas. Eu estou dizendo uma dominação porque tem uma questão do capital, tem uma questão do capitalismo. Mas também tem uma questão que é a Europa, que é o norte. E eu falo Europa e às vezes até esqueço dos Estados Unidos, porque assim, os Estados Unidos são aquele menino, né, que dá porrada em todo mundo na escola, mas que precisa do coleguinha nerd para fazer a conta. Então, o coleguinha nerd é a Europa, os Estados Unidos estão lá só para fazer porrada. Então, vocês já imaginaram o que seria a Europa sem África? Vocês já pensaram como contar uma história sem começar pela Europa? Porque começando pela Europa é tudo muito fácil. Aí eles chegaram, dominaram. E a Europa tem uma história muito bonita, tem uns lugares muito bonitos, mas a rigor, eu não conheço toda a Europa, eu conheço alguns lugares. Quando eu olho para o que tem e para o que é falado da Europa, e ontem foi a abertura dos Jogos Olímpicos, e eu só pensei, e o locutor da televisão, eu não lembro qual era que eu estava assistindo, falava assim, que o melhor da abertura é a própria cidade de Paris, porque ela é linda. E aí eu ia olhando para tudo aquilo ali e ia pensando, não teria existido se não fosse o Jamaica, se não fosse o Haiti, se não fosse a África. Como é que ia construir aqueles prédios? Que é a mesma pergunta que eu faço quando eu ando por Ouro Preto. Eu passo do lado de uma igreja, eu não consigo olhar só a igreja. Eu olho aquela pedra e penso assim, gente, quem foi a pessoa que carregou isso? Quanto sangue tem naquelas pedras? Quanto sangue tem naquelas igrejas? Então, essas perguntas são perguntas que elas não cabem no discurso da história única, que é a própria crítica que a Chimamanda Adichie faz. Essa história única que a Chimamanda Adichie conta, que é ela nos Estados Unidos, e a colega de quarto descobri que ela escuta Mariah Carey, particularmente eu não sei quem é Mariah Carey, e ontem eu estava preparando aqui, eu não sabia escrever o nome, escrevi o nome totalmente errado, e agora eu não consigo nem ler, porque eu fiquei buscando por cima, porque eu não faço ideia quem é, mas eu conheci pela Chimamanda Adichie, tá vendo? E depois a relação dela em relação aos mexicanos, como é que ela se vê sendo... Porque é isso. A história única, ela não tem cor, ela tem dominação. Ela não tem raça, ela tem dominação. A única coisa que a história única tem de fixo, e que a gente pode dizer, é quem são os dominados. Que somos nós. E quando eu falo que existem muitos lugares, por exemplo, esse autor aqui, o Henrique Bocolô, gosto muito desse livro, amo, uso em sala de aula direto, mas quando eu abro o índice dele, eu vejo a mesma
construção histórica europeia. É uma história, ou seja, dominada por um período temporal, um tempo que é um tempo ocidental, que não é o tempo africano, por expressões que são ocidentais, as heranças africanas. Não, gente, são os antigos, os antepassados, a ancestralidade. Não é uma herança, porque o que é o conceito de herança? É aquilo que alguém deixa para o outro. O africano não deixa para o outro, ele partilha. É diferente. Existe uma diferença entre você compartilhar e partilhar. Compartilhar é exatamente a gente está no horário fixo, 9h30, que eu devia estar e não estava, desculpa. Mas vamos fingir que eu cheguei no horário, tá, gente, para resolver o assunto. É chegar 9h30 e todo mundo está aqui, a gente está compartilhando um momento e uma história. O que é o partilhar? Partilhar é eu estar aqui olhando vários rostinhos, contar uma história, vocês, a qualquer momento da minha fala, apesar do Marcelo ser mais linear, que por 50 minutos, mas qualquer momento da minha fala, vocês podem levantar a mão e fazer uma pergunta. Porque eu quero partilhar o meu tempo, a minha existência, o meu momento com vocês. E eu acho que hoje é sábado, tem até sol, nem está muito frio. Vocês tinham muitas coisas melhores para fazer do que estar aqui. Então, se vocês estão aqui, é porque vocês querem partilhar algo. Vocês têm algo a ouvir, algo a contar. Então, é por isso que não é uma herança. O africano não compartilha, ele partilha. Ele troca saberes. E eu troco saberes o tempo inteiro. Professor Ângelo, volta e meia, eu pergunto alguma coisa para ele, falo assim, mas como é que é isso mesmo, Ângelo? Porque, não sei de cultura afro-brasileira, eu sei de cultura africana. O afro-brasil eu tenho que aprender. E eu vou aprendendo. A cada dia que passa eu vou aprendendo um pouquinho mais. Aqui atrás, agora no meio, estava passando a foto da Márcia Valadares, e aí outro dia encontrei com ela na Casa de Cultura Negra. E aí a Márcia estava falando de um viajante. Ela falou assim. Aí no final ela falou assim, não é, Ana, o que você acha? E eu fiquei olhando para ela porque eu não sabia quem era a pessoa. Aí ela pôs a mão na cabeça e falou assim, nossa, eu ainda tenho muito que te ensinar, né? Que isso? Eu estar aqui com o microfone e ter esse lado aí mais ou menos, não quer dizer que eu não tenha a aprender e que não seja legal partilhar com vocês. Então, esse livro, que é excelente, aconselho demais a usar, mas ele também é um livro que faz parte de um discurso único. Ele vem até com a datação bonitinha, século XV ao século XVIII, dinâmicas da escravidão, dinâmicas do tráfico. Todo pré-requisito de um livro de história, bem escrito por um acadêmico, está aqui presente. Mas ele também é uma história. Do lado de cá tem outro livro, que ele é importante, mas eu não gosto dele, que é do Alberto Costa Silva, que é o Enxada e a Lança. Eu não gosto dele por vários motivos. Tudo birra minha. Mas eu não gosto de quem lê texto dos outros, usa o texto e não põe na nota de rodapé só porque é um aluno de graduação, é um aluno de mestrado, é um aluno de doutorado, e ele faz isso. O livro dele consegue ter 1000 páginas e não tem uma nota de rodapé. Eu acho isso assim, muito estranho, que alguém não tenha tanto para dizer só de seu conhecimento, assim. Pensei um pouco. Então, ele segue, ele é um brasileiro, ele é branco, ou seja, diferente do Mugô, que é um africano, negro, mas ele segue exatamente a mesma linearidade que está nesse outro livro aqui.
E o incrível que pareça é que cada um, do seu lugar, passa pano para alguém. No final desse livro, o Alberto Costa Silva fala assim: por que os muçulmanos não conseguiram penetrar em Moçambique? O gênio português venceu. Olha isso, venceu o quê? Justo em Moçambique. Porque Moçambique, o norte de Moçambique, se tem uma coisa que não teve, foi uma vitória portuguesa. Eles falam português, mas longe do português ser alguma coisa importante para o norte de Moçambique. E aí o Boccolò, ele faz a mesma coisa, mas com o europeu. Ele fala assim: porque os islâmicos foram mais piedosos no tráfico de escravos. Ou seja, ele detona o tráfico feito pelo europeu e meio passa pano para os islâmicos. Bem, eu não sei se só de pensar em tráfico de pessoas, eu já não sei se é possível passar pano. Mas quando eu penso nos crimes, porque aí vamos parar de pensar na teoria dos escravos e vamos tentar pensar no cotidiano, ali, no dia a dia. O que é pior? Você encomendar um escravo eunuco, que é uma criança que vai ser rapada, ou é você estuprar a mãe dessa criança? Os muçulmanos castraram, os portugueses estupraram. Dá pra dizer que algum é melhor? Não dá. Só que essas histórias, que não são histórias únicas, que são histórias que elas fazem o mundo existir e fazem a gente estar aqui sábado de manhã, em vez de estar dando rolê, vendo alguma coisa. Deve estar cheio de evento aqui. Em Ouro Preto está lotado de turistas na cidade, então deve ter várias coisas lá. Se vocês estão aqui, é porque existe uma outra história. E não é porque existe a Lei 10.639 que vocês estão aqui. É porque existe essa lei que a gente pode fazer um curso. Que eu tenho uma disciplina de História da África. Mas eu não teria alunos, eu não teria essa disciplina. Inclusive, Lenis, Ângelo, deixa eu ver mais quem está aí. Bruno é mais novo. Eles lembram quando a disciplina foi criada. Eu entrei no curso de História para dar uma disciplina que não existia. A disciplina de História das Áfricas, ela só existe no curso de História daqui da UFOP, porque Lelis, Ângelo, mais uma turminha do NEABI, do Coletivo Braima Mané, brigaram, entupiram a sala de reuniões do departamento, porque houvesse essa disciplina. Então, ou seja, a lei estava lá. Mas é isso. Só em novembro as pessoas são lembradas. Se não, essa historinha que faz parte. Hoje eu estou aqui dando palestra, não sei o quê, mas essa outra história que me possibilitou estar sentada aqui falando, ela não aparece, ela não faz parte da lei. Vocês só estão aqui. E eu só tive direito a essa disciplina porque pessoas negras, pessoas que achavam importante o conteúdo de História da África, batalharam para que houvesse essa disciplina. E quando eu falo isso com muita tranquilidade, que eu nem estava no Brasil. Eu estava fazendo pós-doc, estava lá na África do Sul, quando meu celular começou a pipocar de mensagem. Era a reunião rolando aqui no CHS, o povo brigando, e os alunos peitando, e a sala só enchendo de aluno. E eu estou contando essa história sem estar presente. Tudo de mensagem de WhatsApp que eu recebi lá em Cape Town. Tudo para contar para vocês que a história única, ela diz que essa lei possibilitou o ensino de História da África. E eu digo, não. Essa lei possibilitou a institucionalização, porque já existiam na história.
já existiam atores, já existia uma luta. Existe sangue nas pedras da igreja do Pilar. Existe briga na existência da disciplina de História da África. Pessoas levantaram e falaram, eu quero, eu tenho direito. Então, essa é uma história que ela não aparece na história única. Então, isso é para vocês pensarem. Como é que tá de tempo aí que você está olhando? Não estou lembrando. Tá assim que eu te conheço. Enfim, vamos lá. Então, assim, o mais difícil de combater essa história única é que ela está em todos os lugares. Ontem eu fui a ver a abertura das Olimpíadas. Sério, gente, eu fui de coração aberto. Eu não gosto dos franceses. Nunca pisei na França e não quero pisar. É preconceito mesmo. Mas eu falei assim, não, vou abrir o coração, vou assistir a abertura das Olimpíadas, porque sempre tem alguma coisa legal, né? Tem trajes típicos. E aí eu fui assistindo, né? Eu fui assistindo, e eu falei assim, gente, que coisa mais esquisita. Tipo, teve um determinado momento que passou a delegação do Mali. O Mali, não, a delegação não, a Aya Nakamura, que é uma cantora do Mali, de Bamako, não Bamako. Bamako é em francês. Eles mesmos falam Bamako. E aí passou essa cantora, e aí falava assim, houve uma tensão sem saber se a direita tivesse ganho as eleições, se ela ia poder cantar, porque ela é francesa, não, ela é do Mali, e aquela dificuldade de lidar com alguém que tem um documento francês, nasceu na França, mas que sabe que não é francês. Ela sabe que os franceses olham para ela e a veem como africana. Então, por isso ela não abandona o Mali, e não abandona isso. E aí, porque tá tendo aquele problema lá no Mali. Foi assim que o narrador, locutor, falou na Sport TV, sei lá. Enfim, aí, aquele problema. Sabem qual é aquele problema? Aquele problema é que o Mali tem todo o ouro francês. A França não tem mina de ouro, mas ela tem a maior reserva de ouro da Europa. Aonde? No Mali. E houve uma revolta. E botaram os franceses para correr. E agora vão reajustar todos os contratos para que a França possa ter direito a explorar o ouro. Mas o ouro não vai ser mais da França. O ouro agora é do Mali. Então, aquele probleminha lá é um probleminha de muitos bilhões. A maior reserva de ouro do mundo, que há 4 meses atrás ela era francesa e agora ela é do Mali. Passou. Tadã! Roda, vem a vez do Níger. Gente, a delegação do Níger, sério, ela passou assim, ó, prestando continência. Não houve um comentário. Por que ela passou prestando continência? Porque teve uma revolta. E a França foi expulsa do Níger. Há um mês atrás, os soldados estadunidenses e franceses foram expulsos do Níger. Depois de muito conflito. A mesma coisa aconteceu com Burkina Faso.
eles também foram expulsos. Então, nesse exato momento, Níger, Burkina Faso, Mali e Serra Leoa. Bem, Serra Leoa a gente não sabe o que vai acontecer, porque a Horizon é Horizon, né? Esses três, eles conseguiram expulsar os franceses. A história única me conta que eles ficaram independentes na década de 60. Mas eles só são donos do país em 2024. E aí eu fiquei tão irritada de gente nem terem comentado aquele ato, porque foi literalmente uma continência ao atual presidente, que é um militar. E ninguém comentou. E aí eu fui tentar achar, eu queria muito trazer essa imagem para vocês, eu ainda falei para o Donizete, deixa o computador, Max, se eu conseguir achar uma imagem eu vou passar. Mas não consegui. Tentei, procurei várias coisas, não consegui. Porque isso é uma outra história, que não é a história única. Eles se sentem independentes agora. E ela estava ali, sendo televisionada para o mundo inteiro. Mas, tipo, era um probleminha do Mali. Um probleminha de uma reserva de ouro. Era um probleminha do Níger, que é de onde sai o gás que abastece a França. Os franceses estão pagando mais caro a energia, desde que o Níger expulsou os franceses. E aí eu falei assim, não, já que eu não estou achando a imagem, pelo menos eu vou achar um texto aqui bacana, uma reportagem de jornal bacana sobre o assunto. Todas que eu vi falavam do risco que existe desses países africanos serem dominados pelo Wagnerismo, que é o exército mercenário, o grupo Wagner dos russos. Aí eu falei assim, poxa, ser dominado pelo exército trumpista pode, pelo exército wagnerista não pode. Que história muito maluca é essa, né? Que a gente consegue odiar o Putin e gostar dos Estados Unidos, que já deram 3 golpes no Brasil. E gostar da Europa, que escraviza e ainda escraviza os africanos, que ainda... Como é que essa história única, contada sobre diferentes aspectos, e aí é por isso que são múltiplos olhares, contado na Olimpíada, contado no jornal, como é que essa história única, ela faz tanta pressão sobre nós que a gente acaba até querendo, discutindo e gastando horas discutindo, é Biden, é Trump, não, é Kamala. Bem, não vai fazer diferença para nós, tá? Pode fazer para os americanos. A gente pode até ter uma certa empatia com os americanos, ou com os europeus, porque eles são pessoas. Eles são pessoas estranhas, mas são pessoas. Então a gente pode ter uma certa empatia, mas a rigor é uma história única que nos conta, porque não faz a menor diferença de quem vai ganhar a eleição. Os povos africanos vão ter que lutar, os povos negros vão ter que lutar, os brasileiros vão ter que lutar, se quiserem ter um lugar no mundo. Porque é disso que se trata. Ah, mas é porque os democratas, podem, porque se o Trump ganhar, como é que foi o que eu escutei esses dias? Se o Trump ganhar, ele pode dar força para o Bolsonaro. Aí eu falei assim, tem algo errado nessa frase. Porque é o cara dos Estados Unidos que vai definir a eleição daqui. E não a gente. E a gente acredita nessa história única, porque a gente está torcendo para um ou para outro.
Eu, por exemplo, já falei para várias pessoas, se me perguntarem, eu prefiro o Trump, porque ele vai encher os Estados Unidos de arma, eles se matam lá em cima e esquecem a gente aqui embaixo. Não tem o menor problema, eu prefiro eles morrendo do que eles matando a gente. Por quê? Por isso. A rigor, quem foi o pivô da tragédia que a gente viveu nos últimos 6 anos? Foi Temer? Foi Bolsonaro? Não, foi Obama. Lindo. Porque o Obama é lindo, né, gente? Ele é o sonho de consumo de muita gente nesse mundo. Mas tudo começa com ele espionando a Dilma e enfraquecendo a Dilma, o homem negro, que a gente diria democrata. E o que ele fez conosco? Não foi nada democrático. Então, são várias histórias. É uma história única. É sempre o mesmo roteiro, contado com diferentes imagens. É na Olimpíada, é na eleição norte-americana, é na notícia de jornal, é na forma como vocês veem esse pano que está aqui. Vocês repararam? Ele é bonito, né? Então, ele tem um texto. Cada bolinha dessas aqui, ó. Tem bolinha aqui? Cada bolinha dessas fala do sentido de partilhamento, de conhecimento, de amizade e de esperança. Tudo escrito aqui, em símbolos adinhos. Vocês podem depois chegar mais perto e observar. Também tem as conexões que são feitas entre as diferentes coisas. Então, se vocês repararem, cada bolinha dessas, ela é ligada por esse símbolozinho aqui, ó, que é o AI, que é a conexão das coisas. Então, eu tenho uma conexão aqui e do lado de cá eu tenho uma conexão com a matemática que nasceu no Egito. Para a tristeza de todos, ela não é grega. Ela é egípcia. Uma puta sacanagem, né? Porque assim, a vida inteira disseram que era grega, né? Eu fiquei tendo que decorar o teorema de Pitágoras, que não é do Pitágoras, cara. E eu nem sei se o Pitágoras existiu. Às vezes eu até fico pensando, porque tipo, o teorema não é dele. Se ele só chegar ao meu dia de hoje, porque do teorema, será que ele existe? Por que eu não posso fazer essa pergunta? Por que eu não posso fazer essa pergunta? O livro lá do Hegel, que todo mundo lê, inclusive hoje, no curso de história daqui, de todos os lugares, que o Hegel fala que a África não tem história para contar para o mundo, porque ela não tem desenvolvimento. Ele escreve isso. Então, se ele pode afirmar isso, por que eu não posso afirmar que o Pitágoras não existiu? Já que a única coisa que me prova que ele existiu é o tal do teorema que não é dele. A gente não está acostumado a fazer essas perguntas. A gente não está acostumado a olhar para as coisas no entorno e pensar nessas... em questionar mesmo, em deixar o leão contar a história. Mas não é só o leão. Pode ser a girafa, pode ser o hipopótamo, pode ser o caramelo. A gente não está... A gente foi tão bem doutrinado, disciplinarizado, como diria Foucault, que teve que morrer, né? Porque assim, ele não deu conta de viver naquele mundo, né? Que a gente não consegue questionar. A gente vê a informação e não consegue perguntar. A gente não consegue pensar qual é o sentido das roupas das delegações. Ninguém, em nenhum lugar da televisão
ou dos grandes jornais, eu li sobre o uniforme da Nigéria nas Olimpíadas. A Nigéria é o primeiro país a romper com todas as grandes marcas. Adidas, Nike. O uniforme deles é feito por eles. O contrato acabou depois de 10 anos, eles não renovaram, foram pressionados e adotaram uma marca que é de um jogador de basquete norte-americano, afro-americano, que criou linhas específicas para a África. E o uniforme deles é a primeira delegação em uma Olimpíada que rompeu com as grandes empresas. Mas isso está em jornal. Então, assim, é muito difícil a gente não cair na história, nessa história única. Deu, né? Não, tô apreciando. Ah, você está me apreciando? Obrigada. Então, e assim, eu posso passar aqui horas falando, porque a gente vai, o processo, a tecnologia vai avançando e o mundo vai atualizando. Aliás, eu acho muito estranha essa expressão do atualismo, mas enfim, a história vai sendo atualizada, só que ela não vai. Não vai, gente. Outro dia eu estava lá na minha casa, eu só tenho uma... Aliás, eu tenho Facebook, mas eu não sei a senha, então eu não tenho. E tenho Twitter, que eu também não sei a senha mais. Então, se eu perder meu celular, eu vou deixar de ter. Que eu tenho só para ver notícias da África, basicamente. Eu estava lá vendo a República Democrática do Congo, que o rei Leopoldo VI e aconteceu, como punição por baixa produção, ele mutilava as pessoas. Cortava uma mão, uma orelha, um dedo. Não era só um castigo corporal, era uma violência psíquica. Porque quando a pessoa que estava ali trabalhando na borracha olhava para o colega sem a mão, ele aumentava o trabalho, porque tipo, é melhor trabalhar mais e não dormir. Então assim, não é só a violência física, é o tamanho daquela violência psíquica. E não é que os belgas continuam fazendo a mesma coisa lá? Na extração de urânio? Exatamente a mesma coisa. E aí eu estava lendo e eu falei assim, que atualismo é esse, gente? Só mudou a tecnologia. A foto que Conan Doyle, por incrível que pareça, quem denunciou os crimes do rei Leopoldo foi Conan Doyle, do Sherlock Holmes. A foto do Conan Doyle, que chocou o mundo no início do século XX, não choca mais. Ela virou uma permanência. E aí quando você fala assim, nossa, está acontecendo isso. Mas é a África. Não, gente, não é a África. A África não é isso. A África tem as paisagens mais lindas que eu já vi na minha vida. Tem cidades de diferentes estruturas, desde a estrutura de palhota. Como é que eu trago os palhota? É aquelas casas assim. Adobe, isso, obrigada. Tem vilas assim, tem prédios assim. Ou seja, desde uma tecnologia para construção com o material que está ali, até casas, como a gente vê em cidades grandes, em São Paulo, Rio de Janeiro, você tem cidades assim. Então, ou seja, mas eu só vejo a fome e os bichinhos.
o leão, a girafa. Ou seja, essa faz parte de uma história única, que é a história de que os humanos africanos não são humanos. Eles não são humanos, por isso não nos incomoda ver todos os congoleses sendo assassinados. Crianças de 3, 4 anos já trabalhando nas minas de urânio, sem a menor condição, intoxicados, morrendo por N doenças, porque é uma extração sem o menor recurso, sem uma luva, sem uma máscara. Tipo eu brincando com silicone essa semana. Vejam, eu fiquei uma semana fazendo artesanato com aquela tal daquela cola universal, desse jeito. Agora imagina uma criança de 3 anos que está lá numa luta. Tem problema. O mundo não se choca. O mundo se choca quando morre um elefante. O mundo se choca quando tem uma devastação de floresta, da savana. Mas aquela criança pode morrer. Ela vale menos do que o imbondeiro, que chama aqui baobá. Ela vale menos do que o baobá. Ela vale menos do que um animal. Ela não tem valor. Ou seja, essa é outra história única. Assim como no passado diziam que os africanos eram parentes dos macacos, eram animais um pouco evoluídos, eles continuam sendo animais um pouco evoluídos. Porque a gente tem mais pena de um elefante. E olha, eu gosto de bicho, tá, gente? Eu tenho vários bichos na minha casa. Inclusive tem aqueles bichos que não são meus, mas que invadem minha casa. Tipo, moro no meio do mato, de vez em quando tem cobra, tem jacu, no mato nada. Gosto muito de bicho. E tem os meus mesmo. Mas a questão não é essa. A questão não é gostar de bicho ou não gostar de bicho. A questão é que uma criança de 3 anos, ela não pode ser menos importante do que um elefante, por mais que o elefante seja fofinho. Por mais que eu saiba que o guepardo, ou chitá, como se chama lá, ele é um gatinho lindo, tudo bem, ele é um gatinho enorme, com dentes enormes, garras enormes, mas ele é um gatinho. Por mais que eu ache aquele bicho lindo, eu não posso achar que uma criança de 3 anos vale menos. Eu não posso normalizar a violência. Nem lá e nem aqui. Eu não posso achar normal uma criança tomar um tiro na periferia. E fazer um escândalo, porque um cara bateu não sei quantos carros. Os carros da Ferrari são muito mais importantes que as crianças da periferia, das grandes cidades. As pequenas também, daqui também. De Ouro Preto também. Só que todas as vezes que a gente começa a fazer essa escala de valores, a gente está só contribuindo para uma história única. Que ela aparece por múltiplos lugares. A gente é cercado por ela o tempo inteiro. Bem, é isso. Que a gente possa olhar diferente para o mundo, diferente para as pessoas, diferente para a África em especial, que é um lugar maravilhoso que teve no Egito esse ano. Estou indo para lá dia 18. Eu vou fazer a minha pesquisa sobre as dançarinas de rua, que não eram só reboleiros, que eram mulheres que alimentavam famílias, se expondo na rua. E elas tinham que ser muito, muito fodas. Porque imagine, elas estavam ali, dançavam, amarravam dinheiro no corpo. Se elas amarravam dinheiro no corpo porque tinha alguém querendo pegar o dinheiro delas, elas peitavam esse alguém.
Elas saíam da dança, elas iam para o mercado, elas faziam compra, elas voltavam para casa, elas cuidavam da família. Elas não eram só dançarinas. E o mercado que você visitou é um dos mercados mais antigos, onde elas também se apresentavam. Elas estavam ali na frente daquele mercado. Então, assim, a gente precisa começar a fazer mais perguntas e ter menos certezas. A gente tem muita certeza. E aí, toda vez que a gente tem uma certeza, a gente acrescenta um capítulo na história única. Obrigada. Ouvir essa sua voz suar, eu ficaria aqui admirando ao dia todo ouvindo, né? Porque para a gente aprender é um aprendizado muito importante para todos nós, né? E agradecer realmente.